A paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. Nesta manhã estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos sequência ao estudo da palavra, né? Irmãos, glorifico a Deus pela vida de cada um e por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado para estarmos reunidos aprendendo, com esse propósito de aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos, irmãos, na lição 1 da revista, que tem como título Deus da Bíblia Fala. Esse tópico tem como subtítulo Deus trabalha através da palavra. Irmãos, para a gente dar sequência nesse estudo, vamos levar a Deus em oração esta manhã, pedindo do Senhor as misericórdias e a graça. Senhor Jesus, Deus de misericórdia e graça, nesta manhã estamos reunidos em Teu nome, para mais uma vez aqui, Senhor, darmos sequência ao estudo da palavra do Senhor, para aprendermos, Senhor. Senhor, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para aprendermos, entendermos e compreendermos o que diz a Tua palavra. Senhor, nos dá sabedoria, graça, entendimento, abençoa, Pai, o nosso aprendizado. Que a Tua palavra entre no nosso coração, crie raízes, cresça e gere frutos em Tua presença, meu Senhor e Rei. Nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já disse, nós estamos no tópico 2. Deus trabalha através da palavra. No tópico 2, nós temos 3 alíneas. A linha A, que tem como subtítulo na criação, a linha B, que tem como subtítulo na humanização, e a linha C, que tem como subtítulo na salvação. Dando sequência, meus amados irmãos, muitos textos das Escrituras afirmam que Deus falou. Irmãos, Deus ele fala conosco de inúmeras maneiras, mas aqui está pontuado, de acordo com a revista, algumas maneiras que Deus falou. Chamando pessoas, dando orientações especiais, tratando com o coletivo de uma nação, cuja é Israel, falando a todos os povos, a sua palavra sempre revela os seus propósitos. Meus amados irmãos, nós temos inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que tiveram um chamado de Deus, que Deus chamou aquelas pessoas. Por exemplo, se a gente for lá para o livro de Gênesis, capítulo 12, nós vemos ali Deus falando com Abraão, Deus chamando a Abraão, né? Sai do meio dessa terra, do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus está chamando Abraão para uma missão. Interessante, meus amados irmãos, que a Bíblia ela se complementa. Porque quando Deus chama uma pessoa, Deus fala com a pessoa chamando, ele também, a sua palavra também, ela sempre revela seus propósitos. Ele tem um propósito ali. Então, olha que interessante. Nós estamos linkando 2 tópicos. Ele chama e a palavra do Senhor sempre revela um propósito. O propósito do Senhor para Abraão naquela situação era fazer dele uma grande nação, fazer ele prosperar, fazer ele crescer. Uma nação que servisse unicamente ao Senhor. Também, meus amados irmãos, nós temos esse tópico que diz que dando orientações especiais, Deus falou, dando orientações especiais. Por exemplo, meus amados irmãos, nós lembramos de Gideão, Deus deu uma estratégia para ele, para tocar ali as trombetas, para o cântaro. Deus mandou ali que ele reunisse ali os 300 e Deus foi dando orientações para ver qual aqueles que iam para a guerra junto com ele. Então, quer dizer, Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar, né? Tratando com o coletivo de uma nação, cuja é Israel, né? A gente vê muitos exemplos bíblicos, né? No Velho Testamento. Se a gente pegar os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, aí vamos para os profetas menores, Obadias, Miqueias, todos esses livros, Deus está falando com uma nação, está tratando com uma nação que é Israel, né? E também falando a todos os povos, né? A gente pode ver até mesmo em Atos dos Apóstolos, quando Deus começa a enviar os discípulos ali, Pedro, Paulo,
tudo para falar com todos os povos da terra, para pregar o evangelho, para levar a palavra de salvação. Então são inúmeras, meus amados irmãos, inúmeras as formas que Deus fala, que Deus falou e que Deus continua falando, porque isso não foi só no passado, isso continua nas nossas vidas. Deus continua chamando pessoas, Deus continua dando orientações especiais para nós, no nosso dia a dia, a nossa vida. Deus continua tratando com um coletivo, que é a igreja. Deus continua tratando no individual, que é uma pessoa. Deus continua falando com todos os povos. Deus continua, a palavra dele sempre está revelando o propósito que ele quer com as nossas vidas, para as nossas vidas, aliás. Então Deus continua, meus amados irmãos, falando a cada dia ele fala conosco, através da sua palavra. Amém? Passando aqui adiante, tem alguns textos bíblicos que estão descritos aqui na revista, que eu coloquei, que nós colocamos aqui. Por exemplo, Gênesis 8, 15 ao 17. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês. As aves, os animais grandes e os animais pequenos que se movam rente ao chão, faça-os sair para que se espalhem pela terra e sejam férteis e se multipliquem. Olha, Deus falando, Deus dando orientação, né, para se confirmar o que a gente já anteriormente disse. Gênesis 17, 3 e 4. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. Olha só, Deus falando mais uma vez, o propósito de Deus para com Abraão, como nós já usamos o exemplo lá atrás. Êxodo 6, do 1 ao 5. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, e também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Olha só, meus amados irmãos, como Deus falou grandemente aqui com Moisés, dando ânimo a Moisés. Aí a gente complementa, né, porque a Bíblia ela se complementa sozinha. A gente complementa com o Êxodo 3:7, que Deus fala que ouviu o gemido do povo através, né, da súplica, porque o povo estava sendo escravizado e Deus tinha mandado o livramento. Olha, Deus continuando aqui falando grandemente, lembrando da aliança, lembrando do propósito dele que ele fez lá atrás, quando ele chamou Abraão. Meus amados irmãos, isso aqui é maravilhoso, é tremendo, é algo tremendo. Continuando, nós temos Êxodo 20, do 1 ao 26, né? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, não farás para ti nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, meus amados irmãos, olha Deus aqui dando orientações. Olha, vocês não vão fazer outras imagens, não vão servir outros deuses, vocês não vão fazer imagem de esculturas. Olha a orientação, porque só há um Deus. Só eu sou o Senhor, teu Deus, vocês têm que servir a mim. Eu vou adiante de ti, eu vou com vocês. Então vocês não necessitam de uma imagem de escultura, vocês não precisam servir um outro Deus. Olha aqui, meus amados irmãos, que orientação maravilhosa, que ensinamento maravilhoso o nosso Deus deu para o povo ali e também dá para nós hoje, porque isso aqui, esses textos todos,
É a palavra de Deus e serve para nós hoje também. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é formidável, é maravilhoso. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Prosseguindo, meus amados irmãos. Salmo 62, versículo 11. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Só Deus é poderoso, o poder pertence a Ele. Prosseguindo, Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez Deus está nos dando orientação, está chamando, está enviando, está falando conosco através da sua viva palavra. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. É que aqui nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver o cuidado de Deus para conosco. O cuidado. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados, não estamos sozinhos, nós estamos com Deus, Ele está conosco através da sua santa palavra, todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, os segundos, os milésimos de segundos. Deus está conosco e está nos orientando através da palavra. Deus trabalha através da palavra. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Prosseguindo. Aqui nós já entramos, meus amados irmãos, na linha A, que tem como subtítulo, na criação. Antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor ordenou a existência da luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Essa luz surgiu antes que os corpos luminosos fossem criados. Foi fruto da palavra dita por Deus, que também é luz. Meus amados irmãos, olha como Deus trabalha através da palavra na criação. Haja luz. E a palavra nos diz que houve luz. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela traz a vida. Ela gera luz. Disse Deus, haja luz. E não ficou aquele marasmo, esperando depois de 20 minutos, 40 minutos, depois de 2 dias, 3 dias, 72 horas, precisou de 2 coisas se juntarem para que houvesse a luz. Não foi desta maneira. Haja luz, a palavra ela tem poder. Houve luz. Essa luz, olha, mais uma vez enfatizando essa parte aqui da revista, essa luz surgiu antes que os corpos luminosos fossem criados e foi fruto da palavra dita por Deus. Uau! A palavra tem poder, meus amados irmãos. A palavra ela é viva, ela é eficaz. Olha só, lá em Hebreus 4, capítulo de número 4, versículo de número 12, a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva, meus amados irmãos, ela é eficaz. Haja luz, houve luz. Glória a Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos, que vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1,5. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmo 33:6. Pois ele falou e tudo se fez. Olha, meus amados irmãos, ele falou. Olha o poder da palavra. Olha o poder que a palavra de Deus tem, meus amados irmãos. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Salmo 33:9. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Então, meus amados irmãos, na criação é 100%, a criação ela é 100% fruto da palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra ela é viva, pois ele falou e tudo se fez. Ele formou, ele fez através da palavra. A palavra, meus amados irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. A palavra de Deus ela é o fundamental, meus amados irmãos, para a vida do ser humano, para o homem, para a mulher, para a criança, para o jovem, o adolescente, o idoso, o adulto. A palavra, meus amados irmãos,
ela é fundamental. Nós podemos ver aqui, ó, neste último versículo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha o poder que tem a palavra de Deus. E prosseguindo, meus amados irmãos, nós entramos agora na linha B, na humanização. Interessante, meus amados irmãos, que, como eu disse no início, e volto a repetir, que a palavra ela se completa. A palavra de Deus ela se completa por ela mesma. Não precisa de nada que venha complementá-la. Ela se completa por ela. E assim nós observamos nesta revista. Muito interessante, por sinal. Se a gente vê, observarmos a linha A, qual nós já estudamos, que tem como título Na Criação, nós já podemos linkar com a humanização. Porque olha só, na primeira linha, no primeiro parágrafo, o que diz: ao criar o homem, criação, humanização. Olha como a palavra de Deus ela se completa, isso é tremendo. Deus o fez com o propósito de formar famílias e nações. Para isso, estabeleceu diretrizes para que o homem tivesse orientação segura para a realização desse propósito, visando que a humanidade vivesse refletindo a imagem de Deus em seus relacionamentos. Olha só que interessante, meus amados irmãos, e nós voltamos lá no início, lá no primeiro slide lá, que a gente teve ali, aquele último tópico, aquele último link. Sua palavra sempre revela os seus propósitos. Tudo Deus tem um propósito. Na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade, Deus tem um propósito. E nós podemos ver esse propósito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, irmão, a salvação. E quando Deus cria o homem, ele tem um propósito que esse homem forme e crie famílias e nações que sirvam ao Senhor, que sejam servos do Senhor. Para isso estabeleceu diretrizes para que o homem tivesse orientação segura para a realização desse propósito. Deus orientando através da palavra. Deus orientando através da palavra. Deus sempre ele orienta. Ele nunca deixa o homem sozinho. Nunca deixa o homem às veras. Ele nunca abandona o homem. Um homem que se volta contra Deus e abandona Deus. Mas Deus ele sempre dá essas diretrizes. Ele sempre dá essa orientação segura para que se cumpra o propósito e o nome do Senhor seja exaltado através da vida do homem. Amém, meus amados irmãos? Nós temos aqui esse último tópico que diz assim, ó, visando que a humanidade vivesse refletindo a imagem de Deus em seus relacionamentos. Nós somos a imagem de Deus, meus amados irmãos. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então nós temos que ter a palavra de Deus nos nossos corações para termos as nossas vidas transformadas a cada dia mais pelo poder de Deus e vivermos a imagem de Deus em tudo. Temos aqui três referências bíblicas. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Criou Deus o homem à sua imagem criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. Prosseguindo, meus amados irmãos, nós entramos agora no último tópico, na salvação. O plano da salvação é compartilhado através da palavra. Olha só, nós temos aqui já um texto bíblico, Romanos, capítulo de número 10, versículos 11 ao 15, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A palavra evangelho significa boas notícias, notícias de salvação.
É por isso que os livros que documentam a vida e a obra do Senhor Jesus são chamados de Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. E disse-lhes, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. A palavra evangelho significa boas notícias, notícias de salvação. Como o texto que nós lemos aqui em Romanos, meus amados irmãos, nós temos essa missão de falar, de levar essas boas notícias, essas notícias de salvação a toda a terra, a toda a humanidade, através da palavra de Deus. Porque só na palavra, somente e tão somente na palavra, nós chegamos à salvação. Amém, meus amados irmãos? E também por isso que os livros que documentam a vida e a obra do Senhor Jesus são chamados de Evangelho, porque detalham a vida de Jesus, a passagem de Jesus aqui na terra. Né? E disse-lhes, ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Meus amados irmãos, essa é a nossa missão, nós temos essa missão e nós estamos através da palavra do Senhor. E quando nós tomamos posse dessa palavra, Deus ele trabalha através da palavra. Então nós vamos pregar, nós vamos levar o evangelho, nós vamos falar da salvação, das boas notícias, das notícias de salvação. Nós veremos o poder da palavra trabalhando sobre a vida da humanidade. Amém, meus amados irmãos? Eu agradeço, meus amados irmãos, essa rica oportunidade de estar aqui nessa manhã contribuindo para o crescimento do Evangelho, contribuindo para o estudo da palavra. Que Deus venha dar a cada um de nós um domingo abençoado, o almoço com as nossas famílias seja abençoado, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos os nossos lares. Amém, meus amados irmãos? Até a próxima. Deus abençoe. Fiquem na paz. Abraço. Tchau, tchau.